Saudações, terráqueos, tudo bom com vocês? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui na Academia Universalista. Estamos demorando de fazer aula, mas a gente chega lá, tá? Estou muito feliz de estar aqui novamente. Para quem não sabe, recentemente tive algumas mudanças na minha vida, enfim. Mas estamos retomando aqui o curso, tá? E hoje, em nossa sexta aula do nível social 3, tá? O último nível do caminho social do aprendizado. E já na sua sexta aula, penúltima aula. E vimos no início desse nível, se você não lembra, se você não está aqui no site Ciência Universalista, dá uma olhadinha em todo o conteúdo programático para saber das aulas anteriores. Mas na próxima aula, tá? Na última aula, vamos fazer uma mega revisão de todo o nível, tá? Então não se preocupe. Mas, falando desse nível, nós vimos o seguinte, que no primeiro nível, nós entramos no passado. Nós falamos sobre a sociedade, o nosso passado de uma maneira diferente. Uma repaginação do nosso passado. Depois fomos para o presente, sobre as questões sociais do presente. E, nesse nível, estamos lidando com conceitos mais do futuro, pensando em uma sociedade do futuro. E para entrarmos nessa sociedade do futuro, vimos questões como ufologia, né, sobre a questão da quarentena cósmica, a inteligência artificial, enfim, diversos assuntos até chegarmos na sociedade do futuro, que seria uma projeção, uma idealização do que seria uma sociedade mais moderna do que a gente tem hoje. E não poderíamos deixar de citar a educação universalista. Qual é a importância do universalismo para a construção desse tipo de sociedade? Tá? Vimos no primeiro nível Universalismo 1, na aula 03, nós abordamos o conceito do universalismo. Então, deixo aqui o lembrete para vocês revisitarem essa aula e poder lidar melhor com esse conceito. Mas vamos falar um pouco aqui sobre a ideia do universalismo. Universalismo aqui é a opinião que não reconhece outra autoridade senão o consentimento universal. O que é isso? Vimos no meio religioso, em diversos meios sociais, aquelas pessoas que se apresentam por uma autoridade moral, autoridade intelectual, e vão te impor o que é verdade, vão te impor o que seja o correto a ser feito, enfim, aquela autoridade específica. O que o universalismo coloca? Já que estamos linkando todas as bases de conhecimento, a autoridade é o próprio consentimento universal, ou seja, é a própria ideia universalista daquela base de conhecimento. Tá? Então vão ter pessoas que vão ser autoridades naquele assunto, mas eles não vão colocar o achismo, eles vão colocar uma ideia, eles vão construir para você a sabedoria dele, como ele chegou até aquela ideia, juntamente com comprovações, se for o caso, enfim, para que você mesmo faça análise e diga, poxa, realmente, né, consigo comprovar, faz sentido, pô, ideia interessante. Mas não impositiva. Não, pô, o cara é autoridade, o cara é o enviado, o cara é o escolhido, o cara é isso, o cara é aquilo outro, e você simplesmente engolir aquela ideia como verdade, que é algo que ocorre muito hoje em dia. Então, o universalismo é uma tendência para universalizar uma ideia, uma obra no sistema. Ou seja, se eu tenho no universo uma ideia, ou na minha consciência, tanto faz, eu preciso linkar isso com uma realidade. E a realidade é o quê? É o conjunto do tudo. Todas as bases de conhecimento, tudo. Então existe um elo entre o tudo. Então precisamos universalizar. Se algo ocorre aqui, existe uma dinâmica que a gente pode definir possivelmente a existência de algo lá. Né? Enfim, a nossa mente ela está sempre buscando esses padrões e a natureza mostra que existem padrões. E vimos isso nos outros níveis, no Caminho Universo, por exemplo, a gente trabalhou bastante. Então precisamos universalizar a ideia. Ela não pode ser válida somente para aqui agora. Né? Ela tem que ser embasada pelo tudo. Existe uma certa lógica dentro de seu evento horizonte, na conjuntura do discernimento. Certeza esta que será acompanhada de sentimentos que os guiarão ao próximo passo, intuindo o melhor caminho. O que é que eu quis dizer aí nessa frase?
que você, quando vem para essa experiência, você já traz, muitas vezes, uma ideia que não está no seu cognitivo ainda. Você não compreende porque existe aquela ideia. Mas você sente que possivelmente é por aquele caminho. E aí vem a questão do canal intuitivo, que traz muita informação, mas que você precisa pegar essa informação e jogar de novo no cognitivo para processar ela, para poder discernir ao máximo. Muitas vezes nós trazemos algum conhecimento, mas a gente não consegue compreender o que a gente está trazendo na mente. Então precisamos trabalhar, como por exemplo, eu falei a questão da sincronicidade. Na questão que eu escutei sincronicidade, passei 3 anos para poder começar a formalizar uma ideia sobre o assunto. Tá? Então a gente sente, a gente percebe, mas a gente precisa compreender para que isso faça o casamento entre discernimento e sentimento. E aí a coisa forma uma nova sabedoria, e aí você vai trabalhando, e o nosso conhecimento ele é sempre mutável, tá? Está sempre mudando. E, falando em universalismo, tem um cara, chamado Ramatiz, né, um espírito que se apresenta com esse nome, enfim, que ele traz uns conceitos que eu considero bastante universalistas e eu acho incrível. Por exemplo, ele mesmo coloca o conceito dele de universalismo, que é: o universalismo é o entendimento panorâmico dos costumes, temperamentos e sentimentos religiosos de todos os homens a convergir para um só objetivo espiritual. Essa ideia de unificação é incrível. O que ele mostra? Que por mais que exista a heterogeneidade das coisas, tudo está na natureza. Então tudo tende a caminhar para um só objetivo, que é a verdade. Então essa realmente eu corroboro com essa ideia de universalismo ser uma base integradora do conhecimento. Tá? E mais para frente vamos ver que o objetivo de todas as consciências é: estamos em pontos diferentes, percepções diferentes do universo, mas que em algum momento estaremos já com uma clareza coletiva e vamos todos buscar um novo caminho mais integrado, tá? E eu acho que isso faz parte, o universalismo faz parte do processo evolutivo de todas as raças, tá? Sempre buscando o universalismo. E não é fácil, a gente não vai chegar amanhã, daqui a 500 anos e pronto, conseguimos, não. Porque o universalismo é a busca do conhecimento universal. Quando é que esse conhecimento universal vai acabar? Provavelmente nunca, né? O universo sendo infinito, a gente está sempre buscando e sempre adquirindo novos conhecimentos. E isso, para mim, eu acho altamente motivador. É algo que é uma centelha divina que nos faz saber que sempre estaremos caminhando para frente, tá? Tem um outro cara aí também, não sei se vocês já ouviram falar nesse cara, que ele traz um certo conceito, que é o que é o universalismo? Seria um estudo integrador de conhecimentos, livre de dogmas, na busca da compreensão da dinâmica da existência com embasamentos lógicos, tá? O que eu quero dizer nesse conceito? Nós precisamos estudar a vida com uma certa lógica. Não significa, está muito distante de significar materialismo ou ceticismo exacerbado. Muito pelo contrário. É você ter a lógica buscando os padrões, buscando a coerência da existência, mas sabendo que existe o quê? Os dois caminhos da informação para a consciência, que é ela, o discernimento e o sentimento. E, com isso, você consegue analisar o universo em todos os seus padrões, sua escala aí fractal de diversas dimensões. Ou seja, vamos ter a compreensão de que o mundo sutil, o invisível, né, ele é infinitamente maior do que esse pequeno espectro de percepção de realidade que a gente vive e que a gente chama de dimensão 3D. Então, o universalismo é justamente você buscar ter coerência nas coisas, tá? Porque isso é para você fugir da chamada fé cega. Aquela fé que você acredita em coisas insanas, absurdas, que não fazem sentido nenhum. E a gente vê que na vida, no universo, tudo busca um sentido. Por mais que você não possa compreender naquele momento. Mas, mais para frente, aquele conceito antigo que era loucura, você entende que faz parte de um sistema maior e que tem uma coerência, tem um propósito, tem um para quê, né? A velha paraqueologia que eu tanto falo. E falando de universalismo, e falando de bases do conhecimento, aqui mesmo na própria Academia Universalista, nós separamos aí 6 bases do conhecimento, dentre
inúmeras, infinitas talvez, que existem na vida. Nesse momento nós destacamos uma base como a ciência, né, como esse corpo de conhecimentos definidos sobre observação, identificação, experimentação, pesquisa e análise criteriosa, racional e lógica. A base consciência, que é o estudo sobre a individualidade, ou seja, a viagem, um caminho interno. A sociedade, ou seja, o social, os estudos sociais, que é a compreensão da relação do indivíduo com a sua coletividade. A filosofia, uma outra base que eu acho incrível, que é o estudo da vida sobre a arte lógica do questionar. É saber pensar, é construir, é desbravar novos caminhos. O espiritualismo, que é justamente o estudo, o sentimento e percepção de um universo invisível, ou seja, de campos sutis, de percepção multidimensional, enfim. E a história, que é a linha temporal disso tudo. Tá? Então a história é olhar para trás e aprender com um novo passado, vamos dizer assim, ou seja, uma repaginação do passado, que é o que a gente fez no primeiro nível desse caminho. Tá? E falando em educação universalista, qual é o objetivo? Eu sempre coloco aqui que o objetivo não é trazer a verdade. Eu aqui não trago a verdade absoluta. Eu trago o quê? Novos questionamentos, novas perspectivas para vocês questionarem, pensarem. Então o propósito é você encontrar novas perguntas. São as perguntas que vão nos mover à evolução. Então, por exemplo, perguntas simples de responder. Fácil. Todo mundo sabe responder. Por exemplo, o que é o universo? A gente tem que pensar o que é o universo, o que é Deus, o que é esse conceito de um arquiteto divino, de uma consciência primária, o que seria essa ideia? Faz sentido? Né? Como podemos perceber essa ideia? Quem somos? Lembra aquela aula, né? Você é normal? Quem somos? Você é seu nome? Você é sua profissão? Você é seu parentesco? O que é que você é? Né? Estamos a sós, sozinhos no universo? A gente já viu que essa resposta essa daí é até mais simples de responder, né? Até pela matemática, pela estatística, a gente consegue responder com certa propriedade. Quais os nossos objetivos? Esse aí a gente tem que fazer diariamente. Quais são os seus objetivos na vida, para tudo, para você mesmo? Um objetivo que você coloca para você mesmo em sua vida. E falar em vida, qual o sentido da vida? Vamos beber uma aguinha? Pensa aí. Qual o sentido da vida? Né? Tá atrelado aos objetivos que você traça para ela, né? Por que sofremos? Aí entra a dualidade. Lembra Caminho Consciência lá? Cara, a dualidade é uma aula muito, muito interessante. E é um conceito complexo que está atribuído muitas vezes à questão da própria justiça divina. Então a própria dualidade é uma reflexão para você questionar a própria existência da divindade. Né? E como mudamos o mundo? Essa é boa. E aí, você está preparado para mudar o mundo? O que é o mundo? Eu acho interessante conversando com algumas pessoas. Porque Deus criou o mundo. Parece que está falando do universo, né? Porque para mim, o mundo é o universo. Planetinha Terra é só uma poeirinha cósmica nessa imensidão, nessa realidade chamada universo, que a gente não conhece um ínfimo ainda dele. Tá? Ou seja, é algo muito maior, muito mais complexo, rico do que a gente pode imaginar. Então, por exemplo, aí tem algumas imagens que ilustram essa busca. Lembra a questão dos padrões, da observação? É você, aqui a Academia Universalista, é um treinamento muito intenso, porque é um treinamento de desconstrução mental. Você precisa desconstruir, ou seja, eliminar certos paradigmas, certas prerrogativas que você tem na sua mente, para você começar a observar de novo. Observar a natureza, observar as pessoas, a sociedade, a sua família, querer entender o mecanismo, o funcionamento disso tudo, tá? E isso você vai começar a perceber novos padrões. E aí você vai perceber padrões, geometrias. Olha, Caminho Universo, se você não assistiu às aulas de lá, pelo amor de Deus, vá logo depois dessa aula para o Caminho Universo. Você vai entender o que é latitude 19,47, aquela simbologia aparecendo no Estrela de Davi. Por que será que a água congela nessa geometria? Né? Por que essa geometria é tão representada em toda a antiguidade, em praticamente todas as culturas antigas? Inclusive em imagens, implantações, em certos locais que teoricamente são geometrias
oriundas de civilizações de outros planetas, de outros locais, né? E isso porque é tão presente dentro do meio místico, no meio espiritual. Poxa, por que os padrões se repetem? Por que as geometrias? O que é que isso está querendo dizer? Isso é metafórico? Isso o que é isso? Então a mente ela começa a se perturbar. Porque ela vai vendo sequências, padrões acontecendo na natureza. E aí você vai reprocessar esse conhecimento de outra forma, tá? Eu digo que o próprio treinamento da sincronicidade empurra, chama atenção você para essa sutileza. E aí, eis que de repente, sem viajar, você sentadinho na sua própria cadeira, você descobre um novo universo com o mesmo olhar que você tinha. Você olhava e não via nada, né? Você passa a ver, a entender aquilo que estava embaixo do seu nariz de uma outra ótica. E de repente, eis que, bum, surgem diversas novidades, diversas possibilidades, tá? E isso tudo é muito importante para a construção de uma nova sociedade, por quê? Porque o ser humano, se nós analisarmos como raça, essa nova humanidade, essa humanidade atual, ela está em uma infância cósmica. No momento que nós nos questionamos se estamos sozinhos no universo, é porque estamos na infância ainda. Estamos realmente na quarentena. E estamos em processo de desenvolvimento para poder sair dessa quarentena. Então, é aí que você entende o que é uma infância cósmica, tá? Infância cósmica é aquele momento de redescoberta. É aquele momento onde você está começando a lidar com uma análise crítica mais avançada da sua própria consciência, do seu próprio eu. E aí você começa a analisar toda a realidade que já chegou através de todas as caixas de sentidos para a sua consciência, né? Todos os sentidos que a gente já falou também em outras aulas. E todas essas informações vão chegando para a sua consciência e você faz o que quando você sai da infância? Pô, na infância você aceita tudo. Ah, é assim que foi feita a história? Ah, Papai do Céu é assim? Ah, então é assim que é o certo? E como é o errado? E aceita. Quando você entra na adolescência, você começa a questionar. Por que, minha mãe? Por que eu tenho que fazer isso? Por quê? Não tem a fase do porquê? Que as crianças deixam os adultos doidos. Por que, meu pai? Por quê? Sim, mas por quê? Por quê? E o porquê infinito? É uma fase fantástica. E eu considero que estamos entrando nessa fase. Então, nessa infância, é o momento que você vai começar a descobrir que estamos em sociedade. Ó, aí as mãos, ó, o Ubuntu aí, ó, a galera com os pezinhos juntos, ó. Precisamos do cooperativismo. É nesse momento que você vai questionar tudo. Você vai questionar a história, você vai questionar sua fé. Você vai fazer uma reavaliação do que é o contexto familiar para você e para sua vida. É aquele momento que você vai começar a se concentrar, meditar em você mesmo, nessa observação. É nesse momento que você vai começar a incorporar o universalismo em sua mente. Então é nesse momento que a humanidade vai começar o quê? A sair da infância. E eu considero que esse processo está começando agora. Na verdade, não agora, já de um tempo, mas eclodindo em diversas partes do mundo. E eu vejo como uma ferramenta universalista uma ferramenta incrível. Não é uma ideologia, não é uma religião, simplesmente é uma capacidade latente que todos nós temos de parar, questionar, observar e aprender. Somente isso. Isso é universalismo, né? Então estamos saindo da infância e entrando no desenvolvimento. E o que é o desenvolvimento humano para a construção dessa sociedade do futuro que a gente vai falar? Vamos falar aqui do desenvolvimento da criança e do jovem na educação universalista. Caramba, qual será o impacto? Essa aula chega a me arrepia. Qual será o impacto do universalismo na educação infantil? Cara, só esse slide aqui seria uma live aí de 4 horas. Mas vamos trocar aqui alguma ideia rápida. Alguns pontos, alguns que eu considerei interessante de compartilhar com vocês. Primeiro aqui, reconhecer autoridades pelos seus atos e não por promessas ou títulos. Aqui é fulano, não sei lá quem de tal. Aqui é não sei quem, não sei o que de tal. Não, peraí. Fulano está dizendo isso, está prometendo isso. Campanha política você vai ficar já, vacinado. Mas aí você analisa, peraí. Ele está só falando, ou está prometendo. Sim, mas de fato, qual é a construção disso? Qual é o para quê disso?
Quais são as obras, quais são as criações disso? Você é autoridade por quê, meu caro? Né? Ou seja, você começa a trabalhar a liberdade filosófica e religiosa daquela criança, daquele jovem. Ele tende ao quê? A não ser submisso, certo? A não baixar a cabeça, a não ser alienado, e a ele buscar por ele mesmo, dentro dessa autonomia filosófica, a sua verdade. Que não é a sua verdade porque eu me sinto nessa verdade, não. É porque nós somos perspectivas únicas do universo. Mas vamos buscar, com aquela lucidez, aquela coerência, aquela sensatez, a verdade que é comum a todos. Que a verdade está aí para todo mundo. Agora, a percepção ela é individual. Mas vamos buscando cada vez mais esse bom senso, né? Esse consenso a respeito das ideias. Então, a liberdade filosófica e religiosa, olha, só isso aí, meu amigo. Olha, eu acho que só esse ponto aí já é para salvar a humanidade. Tá? Respeito à família. Por que respeito à família? Respeito, gente, não quer dizer afinidade, não. Não quer dizer que você tem que abraçar e que amar é aquela coisa, vamos ficar juntinhos, todos nós. Não. Todos nós temos problemas em família, tem famílias aí que são altamente difíceis, complicadas. Enfim, é respeitar o núcleo família, entender qual é o propósito da família para uma consciência, tá? Responsabilidade no trabalho, no estudo, na vida, certo? O universalismo, ele promove o quê? Você analisar as coisas e tudo tem ação e reação. Você vai entender que tudo tem consequência. E isso puxa obrigatoriamente de você a responsabilidade pelos seus atos. Não se importar com a opinião alheia. Essa eu solto fogos. Se você quer ser livre, meu amigo, se você quer ser feliz na vida, primeira coisa que você tem que fazer é não se importar com a opinião alheia. Se você está em rede social, abrindo a sua vida, compartilhando tudo o que você faz, você tem um problema sério. O risco é altíssimo de você se dar mal. E você estará dodói da cabeça se você colocar e ficar, deram like, meu Deus, por que não curtiram ainda? O fulano é minha amiga, não curtiu? Procure um psicólogo, procure um psiquiatra que você está precisando, tá bom? Dica do tio Dido. Não se restringir a ideologias da massa, construir seu caminho. Ou seja, não é porque eu nasci aqui, nessa cultura, que meus pais me empurraram aqui essa tradição, essa religião, que eu vou adotar isso como certa verdade e acabar. E aí não discutir mais. Não. Você não vai se restringir a isso. Você vai analisar, peraí, vou analisar minha fé, ela é cultural? Se eu tivesse nascido em outro país, eu teria esse pensamento? Por que eu penso assim? Faz sentido? Eu preciso realmente ser assim só porque meus pais ou minha família quer, vai aceitar? Ou eles têm que aceitar a maneira como eu penso? Com muito respeito. Construir bons valores e amizades. É aquela questão. Evitar ao máximo inimizades. Né? Mas você dá valor aos amigos. Os amigos de verdade. Não os interesses. Mas os amigos. Os bons valores. Que é a ética que a gente constrói. Esse consenso moral. Né? Enfim. O respeito. A compaixão. Caridade. Benevolência. Resiliência, enfim, diversos conceitos aí dentro da ética, né? Pensar de forma cooperativa, ou seja, colaborativa. Sempre estamos todos conectados. Nós não vivemos sozinhos. Precisamos sempre da ajuda do outro, tá? Sempre somos ajudados. Todo o sistema de vida é interligado, um produzindo uma coisa, outro produzindo outra, e essa troca, ou seja, o pensamento cooperativo é o que vai fazer a raça humana sobreviver. Essa ideia de o mundo é uma luta, ganham mais forte, não é por aí, tá? Ser humilde, mas impondo respeito. O que é que eu quero dizer com isso? Você tem que ser humilde. Aqui estamos todos na mesma casa, planeta Terra. Somos todos consciências. Cada um em seu local, em sua etapa evolutiva, cada um com sua missão. Mas somos todos terráqueos. Agora, você tem que saber impor respeito para não virar submisso. Não entender errado certas parábolas. Ficar tomando um tapa na cara e ficar dando outro para tomar tapa também, não. Você entendeu errado, cara. Você tem que impor respeito. Sabe como é que você impõe respeito à sociedade? É impondo respeito a você mesmo. Você tem que se amar. No momento que você se respeita, você vai seguir esses itens anteriores aí. Você vai se respeitar, você vai respeitar os outros. Se você vai se respeitar,
você vai buscar liberdade, você não vai reconhecer autoridades por qualquer besteira, você vai construir bons valores. Se você é uma pessoa de respeito, está incluso, né? Ser curioso, buscar as causas universais. Essa é uma ferramenta que pode ser trabalhada, pode ser desenvolvida. E normalmente tem aqueles que, em outras vidas, sei lá quando, já trazem essa essência da curiosidade desde criança. E isso favorece o quê? A busca desses conhecimentos. Quanta gente que fica limitada porque quer. Outros, infelizmente, é por oportunidade. Mas muitos é porque querem. Ó, futebol, bebidas, né? E sexo, mulherada, aquela coisa toda. Ou seja, sexo, futebol, cerveja. Pão e circo da atualidade. É aquilo e acabou. Para que eu quero saber de astronomia? Vai agregar em que minha vida? Para que eu quero saber de ciência? Para que eu quero saber de consciência, de filosofia? Para que negócio aqui, ó? Ganhar meu dinheirinho. E isso é um padrão bem limitado. Então a pessoa quer evoluir, quer crescer, como assim? Ah, acha que ali vai ser porque eu estou orando, exatamente orando para aquele cara, para aquela pessoa, para aquele culto ali, eu vou ser salvo para um lugar melhor e um abraço, o resto que se exploda, né? Uma pessoa dessa, certamente, a probabilidade de ela voltar para a escola, repetir de ano, até que ela cara, eu preciso mudar, eu preciso crescer, eu preciso sair desse mesmo aprendizado, né? Aprimorar a percepção da dualidade. Isso vai estimular o seu senso de justiça. Vai estimular a sua percepção do que é a própria construção do universo com a dualidade. Não entendeu essa minha sentença? As aulas anteriores talvez ajudem, porque isso é bem complexo mesmo. O universalismo serve para você questionar. Cara, é o início de tudo. Você precisa questionar. Se você aceitar, já era. A aceitação significa o quê? A acomodação mental. Isso vai se enraizando, vai contaminando, vai virar o quê? Orgulho. E aí, de repente, seu universo fica desse tamanho, ó. Fechado ao que você acha que é. E acabou. E, na verdade, quando você olhar pela janelinha, o negócio é muito maior do que a gente imagina. Então a gente precisa do questionamento para avançar. E, para finalizar, é uma construção na busca de você ser um ser humano altruísta. Ou seja, você se preocupar sempre com um todo. Pois você já vai compreender que todos estamos conectados. Então vai ser aí meio que o antagonismo a um egoísta, né, que pensa só em si. Você sempre vai pensar no coletivo. E isso é algo assim do futuro. Mais do futuro mesmo, né? Mas o caminho é esse. O altruísmo em nossos corações, tá? Algumas imagens aí que fazem despertar em nós esses propósitos, esses bons valores, esses bons costumes, esses gestos, ou seja, de você trazer conhecimento para você mesmo, de família, de equilíbrio com a natureza, de cooperativismo, enfim. E tenho que destacar o seguinte: nesse processo do universalismo no nossa dimensão no dia a dia, vamos ter que trabalhar também o universalismo na busca das camadas sutis da consciência, nas camadas sutis do universo. Que é o que a gente chama de, vimos nos slides anteriores aí, na base conhecimento espiritualidade. Ou seja, e como é que é a busca da espiritualidade dentro da construção universalista? Ela é independente. Sabe aquele guru universalista? Esqueça, otário, não tem. E se tem, tá errado. Você pode admirar grandes personalidades que transmitem universalismo. Beleza. Mas ele não vai ser a sua autoridade. Ele vai ser um exemplo só. Assim como qualquer um na vida. Tá? Então vamos ler um pouco aqui sobre espiritualidade independente, né? E o propósito da educação universalista nesse caminho. Mesmo dentro de uma religião, você não se aliena. Nós aqui, na verdade, a ideia universalista não é contra a religiosidade. Muito, muito pelo contrário. Muitas vezes é dentro da religião que você consegue despertar bastante para o universalismo. Muitas vezes é um local que você está afinando seus valores, que você está comungando com pessoas o bem. Então, é algo muito bom. Mas o universalismo vai ser uma ferramenta que vai dizer assim: não se aliene, não aceite tudo fácil, questione, curta bastante, ajude, aproveite, aprenda, mas não se rotule. Curiosidade controlada pelos objetivos.
ou seja, a verdadeira paraqueologia. Paraqueologia é um avanço, é uma ciência muito complexa. É um avanço da filosofia humana. Sabe o que é isso? É só questionar o paraquê das coisas. Ponto, acabou. Acabou a ciência. A complexidade é só essa. Seja curioso. Tá. Estou estudando isso. Para quê? E para que fazer isso? E para que essa ideia? E para que isso existiria? Ó, vai até o fim. Não para nunca de perguntar. E a espiritualidade no agora, na matéria. Espiritualidade agora significa o seguinte, na matéria. Não é, espiritualidade não é uma coisa para depois. Quando eu morrer eu vou ser legal com as pessoas. Como será quando estiver no meio de espíritos? Nós somos espíritos, consciências. Nós estamos aqui em um ambiente espiritual, em uma zona espiritual. Esse conceito espiritual é real, converta na palavra real. Estou em uma dimensão real. Depois eu vou para outra real também. Então, viva a realidade, viva a espiritualidade aqui, agora. Espiritualidade é na matéria, é onde você está, não é para depois, nem ficou no ontem, é hoje, tá? Então o universalismo vai trazer isso, ó, a praticidade do emprego daquele consenso moral no dia a dia, tá? Não é espiritual depois, espiritual é agora. Avatares são alvos de admiração, jamais idolatria, certo? Se admira, mas você não trata como ídolos puros, intocáveis, supremos, ultimates da galáxia. Não, peraí. Pô, cara, sensacional o trabalho do cara, pô, fantástico. Pô, admiro, amo muito, nossa, choro quando tá. Mas não entra em idolatria. Bem sutil isso aí. Aqui somos todos terráqueos, ou seja, isso é trazendo o sentimento de humildade, cooperativismo. Somos todos consciências morando na mesma bolinha, rodando no espaço. Ponto final. Tem bolinha, tem ser humano melhor que o outro? Depende do que você está falando. Mas de uma forma ou de outra, quem está de fora está vendo, ó, tudo humano nessa bosta. Enfim, união. Né? Já dizia, como é o nome do ex-presidente dos Estados Unidos, que era um ator. Ixi, falhou o nome dele agora. Onde ele fala lá no Senado, né? No momento que acontecer alguma intervenção externa, os seres humanos passarão a se chamar de terráqueos. Nesse momento, todas as fronteiras vão cair. Vão cair as nacionalidades, as diferenças, as religiosas, tudo. Todo mundo passará a se unir por uma causa externa e nesse momento se chamarão de terráqueos. E a união só virá nesse momento. Tá? Nossa, esqueci o nome dele agora. Vocês vão saber quem é, procurei. Cooperação vence sempre. Unidos venceremos. Não tem muito o que falar. É uma realidade. Conhecer a dinâmica da vida é conhecer a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. É isso aí, meu irmão. Autoconhecimento. Conhecer o universo é conhecer a você mesmo. Decepção de ídolos é ignorância. Não há ídolos. Sabe aquele momento que você fica, nossa, eu estou em choque, minha fé está abalada. Eu acreditava que ele era um guru, que era supremo, que era maravilhoso, tal, não sei o quê. E agora eu estou sofrendo. Não, você não precisa sofrer. Sabe por quê? Porque você não tem que criar ídolo nenhum, meu amigo. Sai, baba. Ei, rapaz, essa baba tá fazendo truque por quê, rapaz? Ih, rapaz, que decepção. Por que se decepcionou, hein? Por que se decepcionar? O que não falta, meu amigo, é picareta aí fora. Não falta. Isso aí é de rodo. Então, admire. Pé no chão, né? Estamos todos conectados. Acho que eu não preciso falar sobre isso. A gente fala sempre, quase em todos os vídeos, ó. Tudo está imerso num negócio chamado realidade. Então, tudo está, ó, conectado. Desenvolver a percepção de realidade é conhecer a percepção do universo sutil. Percepção ultradimensional. Aquilo que a gente já falou. Estamos percebendo o universo, mas nós já entendemos que isso que a gente percebe é só uma fração do todo. Então a gente eleva o pensamento, eleva o treinamento de perceber um universo muito maior e sutil e que está coexistindo, interagindo conosco muito mais do que a gente imagina. Perceber a sincronicidade. Esse é o treinamento da galáxia. Tamo nessa. Isso aí é sempre, a vida toda, cara. No momento que você enxerga a sincronicidade, entende, você começa a vislumbrar uma comunicação direta do universo, vamos chamar assim, com você. É algo incrível. Amadurecer com todos os momentos da vida. Tudo é aprendizado. Todos os momentos difíceis que você passa na vida,
as dores, os momentos de alegria. Vamos entender que as emoções fazem parte do contexto da vida e tudo é aprendizado, tá? E felicidade é um estado momentâneo. Perene é a evolução. Então, na evolução a gente fica triste, a gente fica com raiva, fica com nojo, fica chateado, fica alegre, fica empolgado, fica decepcionado, fica entediado, né? Enfim, faz parte. Então estamos aí, ó, um bebezinho na infância cósmica estudando para vislumbrar um universo maior, tá? E quais são os novos objetivos aí daquela mente que está sendo treinada pela ferramenta da educação universalista? Existe um ciclo, que é aquele ciclo, ó, limitado, né, do cara do pão em circo, que ele pensa o seguinte: eu nasci, vou crescer, desenvolver, trabalhar e morrer. Pronto, final. Acabou, aí depois eu não sei, é mistério de Deus, mistério, não vai ter nada, etc. Esse é, ó, bem limitadinho. E aí você começa a analisar o seguinte: por diversos critérios, nós renascemos. Isso é um fato. Por diversas análises. Vamos crescer novamente. Vamos perceber. Vamos desenvolver. Vamos trabalhar. Vamos também meditar. Vamos morrer e vamos evoluir. E vamos renascer. E aí vai, e aí vai, e aí vai, e aí vai. Ou seja, algo muito maior, muito mais rico, mais complexo e longo, ó, com muito mais oportunidades, com muito mais justiça divina perante o todo, tá? Objetivos comuns aí dentro dessa busca: aprender sobre tudo, ser curioso, ter um trabalho honesto, evitar ter inimizades, valorizar família e amigos, criar bons valores éticos, o ser sendo maior do que o ter. No momento que você já incorpora o universalismo, cara, vão ter certos conceitos e atitudes que não vão fazer mais parte do seu dia a dia. Uma delas é, você querer ter as coisas é legal, porque eu quero ter um copo, é funcional. Ah, mas eu acho que ter o copo, ostentar o copo, andar com um copo, minha vida é o copo, se o copo quebrar eu entro em depressão. Você não vai entrar nessa vibe. Você já vai estar em outra pegada. Não, o importante é que eu sou, cara. É como eu estou sendo, minhas amizades, é a alegria do meu coração. Tenho hoje, amanhã não tenho, enfim, vida que segue, né? Ser feliz com o hoje. Você tem que ter ambição na vida, mas nunca ganância. Queira crescer, queira mais. Você quer ter conforto? Corra atrás, trabalhe. Isso não é pecado. Pecado é você pisar em cima de todo mundo, não ter escrúpulos, fazer de tudo para esse objetivo. Aí você está sendo ganancioso, aí é errado. Você tem que respeitar os demais, não ser submisso. Se impor a vida significa o seguinte: não é baixar a cabeça para as coisas. Tem gente que baixa a cabeça para a vida como um todo. Porque a vida manda, tudo bem, tá bom, tá. É que eu não sei dizer não. Você tem que dizer para você mesmo, quando você se impõe à vida, na verdade, é você saber se impor a você mesmo. É você olhar no espelho e dizer quem eu sou, o que é que eu quero da vida. Pô, eu quero ficar tomando porrada dos outros? Eu quero ficar fazendo as coisas pros outros ou só me esculhambando? Não. Vai chegar um momento que eu vou me reconhecer, vou me despertar e vou dizer assim: não, fique na sua, vá tomar suco de caju e me deixe em paz. Tô de boa, entendeu? Isso é se impor a vida, é impor respeito. E a gratidão, gratiluz, né? Que é você ser grato à vida, porque todos os momentos, mesmo os de dores, são momentos de aprendizado. Isso te traz uma força tremenda para a luta do dia a dia, que é uma luta, realmente é uma batalha no sentido não de uma competição só. Temos que ser cooperativos, mas é desgastante, é cansativo, são altos e baixos, e ser humano não é fácil. Planeta Terra é uma escola hostil, densa, pesada, né? Enfim, olha, a repartilha, caridade do pão, núcleo familiar, isso é algo que eu fiz questão de enfatizar mais um pouquinho para vocês. E vamos aí entrar, em um novo modo social. O modo social seria o quê? O fruto do treinamento de uma quantidade crítica de pessoas que já dá um boom, um estopim que não tem mais volta no desenvolvimento da raça humana. Então esse novo modo social, vamos entender que viemos em família com um propósito. É nessa escala social que podemos atuar de modo mais intenso. Que nossas famílias sejam contaminadas, no bom sentido, né, pelas potências de paz que nelas habitam. Estes seres altruístas que em seus caminhos de aprendizado deixam nas almas próximas a semente da paz.
que eu quis colocar aí para vocês é que você está sendo treinado hoje, agora, aqui, para ser uma potência de paz, que tem a capacidade de contaminar, de colocar as sementes da paz dentro de outras almas. E isso é o trabalho dos missionários, obreiros da última hora, como chamam. E é o trabalho que a gente tem que fazer na nossa transição planetária interna e na transição planetária externa, do coletivo, do planeta, enfim. É transmitir essas ferramentas, esses conhecimentos libertadores que vão fazer a pessoa ter sua própria liberdade, né? Somos seres galácticos, em desenvolvimento para o crescimento da espécie que integrará no futuro o convívio cósmico. Para isso, a espécie precisa desenvolver um novo modo social. O universalismo será uma das maiores ferramentas para a criação de uma sociedade mais respeitosa, justa e pacífica. Gente, vimos aí a aula, né, nesse nível sobre quarentena cósmica, porque até falamos de ufologia. Nós vivemos num universo repleto de vida. E realmente estamos sempre lidando com consciências maiores. Tudo tem objetivos, tudo tem propósitos. E essa quarentena faz parte, como vimos. Mas vai chegar um momento, né, crítico de desenvolvimento ou até de necessidade, não sei, mas onde vamos ingressar novamente essa família cósmica. Para muitos vai ser um caos, vai ser um choque. Para outros vai ser um retorno para casa. E para isso, nós precisamos o quê? Já estarmos preparados para o convívio na humanidade. Então, no momento que a gente constrói um novo mundo social, nos preparamos para poder lidar com outros seres que estão aí fora, tá? Para termos capacidade de compreensão de novos conceitos, de novos costumes, de novos paradigmas, de novos paraquês, de novas perguntas. Então nós precisamos amadurecer para poder enxergar, perceber, inclusive a existência deles. Porque quando falamos de outras consciências, nesse momento eu não estou falando de ufologia, eu estou falando de espiritualidade. Porque a ufologia é só um estudo da espiritualidade. Porque no momento que falamos de consciências fora do planeta Terra, fora dessa dimensão, estamos falando de consciências desse planeta, de outras dimensões, estamos falando de outros planetas, de outros locais do espaço, enfim, de outras dimensões. Então, são seres interdimensionais, ultradimensionais, como eu queria dizer, de repente, né? A questão fractal da coisa, e o universalismo eu vejo como uma ferramenta fantástica, promissora e libertadora, tá? Então, para construirmos uma sociedade do futuro, que vocês já devem ter entendido que será o tema da próxima aula, né? Que é o desfecho desse nível, onde vamos fazer uma mega revisão, como eu falei. A gente tem que entender todos esses conceitos que foram dados nas últimas aulas. Agora vocês começaram a linkar e entender por que esses assuntos foram importantes. Por que esses assuntos foram trabalhados nesse caminho pedagógico até chegarmos na construção de um mundo melhor. Arrepia, cara, arrepia. Oh, meu Deus do céu. Isso vem de dentro, gente. E é como eu digo, esse projeto não é meu. Se eu continuar aqui, eu acho que eu choro. Esse projeto é de muita gente, é seu, é do universo. Vocês não fazem ideia de quanto amor tem lá fora. Sabe? E é um projeto de despertar, é um projeto de dizer, você é livre, você é capaz, você tem amor para receber, você tem amor para doar, e você tem a capacidade de transformar não só você, como o universo que está à sua volta. Tá? Então, gente, é com muita gratidão no coração que a gente encerra mais uma aula aqui na academia, e sempre dizendo, né, que a viagem do conhecimento continua. Encerramos mais uma aula, em breve a última aula desse nível, mas a academia ainda vai continuar. E espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês estejam gostando da academia. O comentário de vocês é muito importante, não só no site do Ciência Universalista, como no YouTube também, enfim. Convido vocês a participarem do WhatsApp, porque isso é rico, porque traz muita informação para mim e para todos que participam aqui da iniciativa, tá? Se vocês se sentirem tocados, chegaram até aqui o finalzinho e quiserem compartilhar com as pessoas, poxa, seria de bom grado, ficaria muito feliz por espalhar uma iniciativa que vai trazer pessoas para agregar conhecimento aqui a esse pequeno projeto, tá? Então, gente, ó, grande beijo, grande abraço,
Fiquem com Deus, fiquem com o universo, fiquem com quem vocês quiserem, mas como eu sempre humildemente e sinceramente desejo, é que vocês fiquem muito, muito em paz, tá bom? E até a próxima aula, gente. Brigadão. Valeu, tchau, tchau.